pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é Ótimo Juro e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho sobre Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar. Bom, gente, o Radwan Nassar é um autor brasileiro com família que tem origem libanesa e esse livro foi publicado em 1975. É um livro bem diferente mesmo, e ele é dividido aqui em duas partes, basicamente. Antes de falar das duas partes, vamos falar um pouquinho sobre a história. Aqui a gente tem a história do André, que é um jovem, aqui não fala qual é a idade dele exatamente, mas é um jovem, deve ter por volta de 18 anos, que mora em uma fazenda. A gente não tem nenhuma identificação de onde se passa essa história. Pelo que a gente vê aqui, parece ser um lugar bem remoto, mas então esse nosso personagem, o André, vive numa fazenda e num determinado momento aqui, por questões familiares, ele resolve fugir. Ele resolve fugir porque ele tem um pai que é extremamente dominador, vamos dizer assim. Ele tem um pai que sufoca essa família ao máximo, as coisas funcionam sempre de acordo com o que o pai quer, da forma que o pai quer. E esse pai extremamente controlador aqui dessa família toda sufoca todos a tal ponto que então o André resolve fugir. E aí a história começa num ponto em que ele tá em uma pensão em alguma cidadezinha pequena, um vilarejo parece, e o irmão vai procurá-lo pra, então, levá-lo de volta pra fazenda, levá-lo de volta pra família. Essa história é uma analogia à parábola do filho pródigo, só que com um desfecho um pouco diferente, porque na parábola a gente tem o reestabelecimento da família e aqui a gente definitivamente não tem reestabelecimento algum, mas vou chegar lá. Enfim, a gente tem então nessa primeira parte todo um fluxo de consciência desse personagem, do André, contando pro irmão quais foram os motivos que levaram ele a fugir dessa fazenda. Então a gente tem uma parte extremamente confusa de pensamentos que vão passando pela cabeça dele ali e é até difícil de entender no começo. Você começa a ler e fala, meu, não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui, não estou entendendo o que esse autor tá querendo passar pra gente. São uns bons 3, 4 capítulos aqui de completa confusão, que a gente não entende mesmo qual é o problema. A gente só percebe que ele tá pensando e tá contando uma história pro irmão do que aconteceu com ele, mas é tudo muito confuso. E aí, conforme vai passando essa primeira parte de fluxo de consciência, o que eu percebi é que ele vai contando a história dele ao mesmo tempo que ele vai tomando vinho e vai dando vinho pro irmão. E então cheguei à conclusão aqui que a gente tem um fluxo de consciência de um pensamento de um bêbado. Então a gente tá aqui acompanhando o pensamento do André, que tá completamente embriagado, contando a história, lembrando de alguns momentos e tentando passar esses momentos pro irmão. O irmão fica extremamente chocado com algumas coisas que ele conta, porque além dos motivos que o levaram a fugir da fazenda, ele vai contar também o que ele viveu fora da fazenda. Então ele vai contar experiências com prostitutas, festas, bebedeira, etc., que pra alguém que vivia ali totalmente num mundo fechado é um pouco chocante, né? Vamos dizer assim. Então ele conta aí todas as experiências amorosas e festeiras que ele teve nesse pouco tempo que ele ficou fora da fazenda e vai falando tudo isso pro irmão. É bastante confuso, é bastante estranho, a gente demora um pouco pra entrar na linguagem dele, compreender o fluxo, entrar ali na linha que ele vai mostrando pra gente. No começo eu não gostei muito, eu tava achando que era um livro extremamente pseudocult, eu falei, nossa, meu, qual é o objetivo dele tá contando isso desse jeito? Pra quê? Não tô entendendo nada, sabe? Então assim, fui achando que tava muito estranho, muito pseudocult, muito assim, querendo fazer alguma coisa muito diferente. Só que aí você vai compreendendo o que ele tá querendo dizer, você vai compreendendo o que ele vai querendo mostrar, e aí o livro vai me conquistando. É uma história que cresce muito conforme você vai conquistando a leitura dela. E aí a gente chega então numa segunda parte em que vira uma narrativa normal, vamos dizer assim, né? É uma narrativa ainda em primeira pessoa, mas aí com as ideias organizadas, diálogos, tudo bem bonitinho, tudo organizadinho. É interessante que ele vai retornar pra essa fazenda, só que antes ele faz uma revelação pro irmão que ele sente um amor incestuoso aí por uma das irmãs. É uma família enorme, ele tem acho que mais 2 ou 3 irmãs e mais 2 irmãos, então tipo é uma família bem grande. E aí ele conta então que ele é apaixonado, parece que desde sempre, por uma irmã. E aí a gente não consegue saber aqui se esse amor é retribuído ou não. Em alguns momentos ele
conta de uma forma que eu acreditei que sim. Já em outros momentos ele conta de uma forma que parece que não. Então eu fiquei muito em dúvida se esse amor foi retribuído ou não foi retribuído. A gente discutiu esse livro no nosso Clube do Livro em agosto e muita gente achou que era um amor retribuído sim, que era recíproco. Então ele tem esse amor incestuoso e ele retorna pra fazenda com toda aquela bagagem de alguém que saiu, de alguém que conseguiu libertar suas emoções, seus sentimentos. E o que acontece é que essa família que se quebra, vamos dizer assim, a partir do momento que ele sai, porque é uma família que vive ali em constante controle do pai. Então é um pai que senta na beira da mesa, faz um sermão a cada refeição, tem todo aquele controle de tudo que tá todo mundo fazendo o tempo todo. Então um ambiente extremamente apertado ali, que tá sempre rígido. E aí quando ele sai, quando ele foge, essa família se quebra, porque de repente alguém fez alguma coisa que o pai não queria, não permitia, não falou pra fazer. Então esse ato de rebeldia quebra a família num tal ponto que quando ele retorna, a família não consegue se reestabelecer. Então ele retorna, vamos dizer assim, impuro, né? Ele retorna com todos os pecados, ele retorna com todas as experiências, ele retorna com uma outra cabeça que não se adapta mais àquela realidade. É uma história que ela é sufocante, gente. Assim, o tempo todo você lê. Eu me senti muito sufocada com aquela realidade familiar, com esse pai, com uma mãe que é extremamente submissa. Então, assim, é uma história que te sufoca o tempo todo, que chega no final e você fala, nossa, eu entendi porque ele fugiu, qualquer um fugiria mesmo, né? E aí a gente tem um desfecho aqui bastante trágico, a família acaba descobrindo que existia esse amor incestuoso, e aí vai dar uma tragédia danada que eu não preciso nem contar muito pra vocês, né? Já dá pra se imaginar. Mas enfim, algumas coisas que eu achei muito interessante nesse livro. Ele tem 2 capítulos que são exatamente iguais. Primeiro ele vai contar sobre um episódio de uma festa familiar enquanto ele está embriagado lá no fluxo de consciência dele. E depois ele volta e conta o mesmo episódio de uma festa familiar, mas já sóbrio, vamos dizer assim, né? Na parte da narrativa normal, vamos dizer assim também. Só que você comparando quase exatamente o mesmo episódio de uma festa. Então ele muda pequenas coisas e é bastante interessante a importância dessa festa nesses 2 momentos, né? Então, não vou contar muito, senão eu dou vários spoilers aqui, mas eu achei interessante essa visão dupla. Foi uma coisa muito legal de se ler. Uma coisa que é muito interessante aqui é que ele repete alguns sermões do pai, e o pai fala constantemente sobre algumas virtudes que são, claro, muito baseadas na religião. Então ele vai falar sobre a virtude da paciência e ele vai falar muito sobre o tempo. O que eu achei muito bonito nessa história é que o tempo é quase um personagem também. O pai fala a todo momento sobre o tempo, ele usa várias metáforas do tempo junto com a colheita, e que a gente colhe o que a gente planta no tempo que a gente planta. Então se você colhe no tempo errado, você vai ter uma colheita ruim, etc, etc. Mas assim, o jeito que ele fala sobre o tempo aqui nessa história é muito bonito. Eu achei que assim, você quase sente, é uma coisa quase palpável assim nessa história, que eu achei muito, muito interessante. Tem algumas passagens aqui, apesar da gente estar falando sobre um pai extremamente controlador e extremamente preconceituoso, machista, etc, etc, a gente tem aqui algumas passagens que são muito interessantes desse pai. Então a gente fica meio assim, é uma história contada em primeira pessoa, então a gente sempre tem que desconfiar do personagem que tá contando a história. E em certos momentos ele apresenta algumas falas do pai aqui que a gente até desconfia mesmo. Porque ele mesmo fala que ele quer se inserir naquela família, que ele quer merecer o lugar dele, só que ele não faz exatamente muita coisa pra merecer esse lugar. Então a gente fica sempre meio pensando sobre o que tá acontecendo aqui, o que ele tá contando pra gente sobre essa família, sobre esse pai. Então é bastante interessante. É uma novela, não chega nem a ser um romance, é bem curto, gente, bem curto mesmo. É uma leitura que flui muito bem. No começo tem essa coisa assim que você tem que pegar mesmo o ritmo dele, porque é uma narrativa estranha. Então, até você pegar o ritmo dela, vai um tempo, mas depois que anda mesmo, assim. Eu li muito rápido. Gostei bastante, achei uma construção diferente, uma construção interessante. Ele tem um uso de língua portuguesa muito bonito, que eu gostei bastante aqui. Achei interessante de se ler, bonito de se ler. E isso sempre me impressiona bastante quando a gente tem um belo uso da língua portuguesa, né? É uma coisa que sempre me agrada muito, torna a leitura muito prazerosa. Ler literatura brasileira é sempre uma experiência que eu gosto muito de ter,
que eu valorizo muito, que eu procuro muito, né? No ano passado eu tinha um projeto um pouco mais consistente de ler literatura brasileira. Infelizmente, por conta do doutorado esse ano eu não consegui seguir da maneira que eu gostaria, mas pra mim é sempre uma experiência. Então assim, indico pra vocês, mas avisando que é bastante diferente do que a gente tá acostumado, o fio de raciocínio é bastante diferente do que a gente tá acostumado. É uma experiência que eu acho que é muito válida mesmo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês se interessaram, não se esqueçam que eu sempre deixo aqui embaixo o link para compra na Amazon. Lembrando que se você compra pelo meu link, você me ajuda com uma pequena comissão sem gastar nada mais por isso. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, que me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!